Finalmente eu li Dona Jane Austen. Persuasão foi o livro escolhido e eu tenho que dizer pra vocês que eu não gostei muito não. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Nayara, esse é o canal do blog Dignidade Não Cabe Aqui. E o livro escolhido de hoje é Persuasão, da senhorita Jane Austen. Jane Austen está na minha lista de autores temidos, autores que todo mundo leu, menos eu, e de autores pelos quais eu tinha uma certa antipatia gratuita, digamos assim. Eu tinha muita curiosidade para ler Jane Austen, já falei isso aqui várias vezes, já comentei no blog também, mas ao mesmo tempo eu tinha um certo receio de não gostar, ou de achar enfadonho, de achar uma coisa clichê demais, né, melodramático demais, e ficar entediada no meio da história. E aí surgiu a oportunidade de ler um livro da Jane, nessa edição linda da Zahar, que é de capa dura, que é uma edição definitiva e comentada, que conta com 2 novelas inéditas em português. E eu disse, por que não? Vamos fazer esse tirateima e descobrir se realmente eu vou gostar ou não de Jane Austen, se a minha antipatia gratuita vai passar a ser uma antipatia justificada. E aí, como eu falei pra vocês no início do vídeo, eu preciso dizer que eu não gostei de Jane Austen. Eu amei Jane Austen, gente. Assim, eu me surpreendi muito. Foi um encontro, um embate, uma descoberta, uma surpresa. Foi muito legal ler Persuasão. Eu demorei muito para ler esse livro, eu recebi esse livro acho que em dezembro, se vocês voltarem nos vídeos de coisas que chegaram, acho que foi em dezembro que eu mostrei, que chegou muita coisa, entre eles essa belezura. E eu fiquei de dezembro até agora, né, meio quase fim de março, para ler esse livro. Então foi realmente um embate, um encontro, um vai e vem. Eu comecei a ler o livro, eu li o prefácio dele, que é feito pelo Ricardo Lísias, do Divórcio, né, que escreveu Divórcio e outros, O Céu dos Suicidas e tal. É uma introdução muito bacana. O mais legal dessa introdução, desse prefácio do Ricardo Lísias, é que não tem spoiler. Ele fala de elementos do livro, mas coloca trechos, inclusive, do próprio livro, do Persuasão, mas ele não traz nenhum trecho que vá matar o lance da história, que vá quebrar a magia da história, que vai fazer com que você murche um pouco quanto à expectativa de ler Persuasão. Muito pelo contrário. Eu acho que o prefácio de Ricardo Lísias aumentou minha vontade de ler Persuasão, e assim que eu terminei de ler, eu voltei para reler esse prefácio, para que algumas coisas fizessem sentido, que obviamente, como eu não havia lido a história, né, só podiam ficar coerentes e fazer sentido posteriormente. Lembrem-se, eu nunca li Jane Austen, então eu posso estar falando coisas óbvias aqui, eu posso estar chovendo no molhado, mas isso é a visão de alguém que nunca leu nada, nem sequer uma linha de Jane Austen. Okay? Então é o primeiro encontro com essa autora. O que me ganhou em Jane Austen? Eu pensei uma coisa assim, acabei de ler esse livro, eu pensei, gente, pra que perder tempo assistindo Em Família, do Manuel Carlos, se você tem livros de Jane Austen pra ler? E aí vai ter gente que vai dizer, ai meu Deus, lá vem ela dizendo, não, desliga a televisão e vai ler um livro. Que novela é uma coisa super vazia e que é valorizada no Brasil porque a gente não tem cultura. Não é nada disso. Parem, apenas parem. O que eu tô dizendo é que essa novela Em Família, eu vi trechos de capítulos e achei uma das coisas mais chatas dos últimos tempos. Então eu prefiro muito mais ocupar o meu tempo lendo uma história de Jane Austen, que é uma grande novela, digamos, com todos os elementos, com clichês, com romance, com aventura, com suspense, com um pouquinho de drama, muito mais envolvente do que uma história chata daquela. Então eu só tô fazendo essa comparação nesse sentido, de que se você quer uma novela, entre aspas, muito boa, e que você consegue rir, consegue se emocionar, consegue se surpreender, você pode ler Jane Austen. Então deixa Manuel Carlos pra lá, porque ele já perdeu a mão, acho eu. Mas voltando à resenha. A história é muito simples. Traz como personagem principal a Anne Elliot, que é a filha do meio da família Elliot, que é uma família da aristocracia, digamos assim, da Inglaterra, mas que está um pouco decadente já na época em que a história está acontecendo. Existe a irmã mais velha, que é a Elizabeth, que é solteira ainda, a Anne, que é do meio, que também é solteira, e a Mary, que é a mais nova e que casou com um homem que não é nenhum ricaço, mas também não é nenhum pobretão. Ela tá meio ali na classe média alta, digamos assim. Para a situação da família dela, ela fez um casamento que deixou bastante remediada, foi muito bom. A Anne é definida como uma moça de mente decidida e modos suaves. A Anne nunca levanta a voz, a Anne nunca faz grandes estardalhaços por nenhum motivo, mas ao mesmo tempo a Anne tem uma personalidade muito forte, muito decidida, mas ela é muito tranquila, o que faz com que ela não brilhe nessa família. Ela tem uma grande amiga, que é a Lady Russell, que meio que assumiu o lugar de mãe depois que a mãe da Anne faleceu, quando Anne tinha cerca de 14 anos, e a Lady Russell fica muito incomodada, porque ela acha que a família não dá o devido valor a Anne.
E aí a gente acompanha essa história, né? A gente vê, a gente conhece um pouco do Sir Eliot, que é o pai da Anne, que é uma das figuras mais afetadas da literatura. Gente, eu ria muito com ele. Ele tem os comentários mais bizarros ever. Ele tem uma fixação extremamente forte com beleza, com aparência. E assim, eu vou ler só um trechinho para vocês verem qual o nível de comentário do Sir Eliot. Visitas matinais nunca são adequadas para mulheres de sua idade, que se maquiam tão pouco. Se ao menos ela usasse rouge, não teria medo de ser vista. Da última vez em que lá estive, porém, reparei que as persianas foram baixadas na mesma hora. Então, o Sir Eliot fica o tempo todo preocupado com a aparência dele, porque ele sempre foi um homem muito bonito, e apesar de já estar em uma idade mais avançada, ele continua mantendo o charme, a beleza. Ele se preocupa com a aparência dele e com a aparência dos outros, então ele faz vários comentários. Então ele observa o Sr. Eliot, que é um parente distante, um primo distante, que vai chegar ao convívio deles e que vai herdar um dia, né, a propriedade da família. E ele comenta que não se incomodaria em ser visto ao lado do Sr. Eliot porque ele tem uma aparência boa. Aí outra criatura ele fala que ela é tão desagradável que ela enfeia os salões. No tempo todo ele está preocupado com essa aparência. Como eu disse, a família Eliot está quebrada, assim, está em dificuldade econômica severa, e a única recomendação que eles têm é sair daquela grande propriedade que fica em Kenlis, porque ela dá muitas despesas, eles não têm como manter, né, aquele padrão de vida, e ir para uma propriedade menor para levar uma vida mais modesta. Ainda uma vida abastada para os padrões da localidade, mas uma vida mais modesta do que estão acostumados. E aí é interessante porque eles ficam o tempo todo tentando disfarçar, tentando não se mostrar tão abatidos por essa queda na escala social, né, se valorizando o tempo todo, tentando estabelecer e aproximar mais as relações familiares com quem é da nobreza, como se aquilo ali fosse garantir a autoestima deles. Uma coisa que eu achei bem interessante também, que o Ricardo Ulisses comenta no prefácio, que ele chama a atenção para o leitor, é que muitas vezes é dito que Jane Austen é uma escritora conservadora, que ela traz a instituição do casamento como objetivo, como fim último, né, das suas heroínas, e que ao mesmo tempo que ela traz isso como e pode ser visto como uma postura conservadora, por outro lado pode ser visto como uma postura altamente revolucionária, na medida em que ela insere o amor como base para o casamento. Né? Na verdade, o casamento que era antes visto como um contrato social, né? Com uma formalidade para juntar riqueza, juntar o título com riqueza, melhorar a posição social de alguém, dar destaque para alguém. Nesse momento o casamento é feito baseado no amor, nas histórias dela. Então, de algum modo, é uma forma de revolucionar, de fazer uma crítica social e trazer um elemento revolucionário. Isso é bem bacana de observar. Então, a Anne Elliot já está com cerca de 27 anos e não casou ainda. Ela teve um pretendente aos 19 anos, que foi o Frederick Wentworth, que ela recusou. Ela gostava dele, ele gostava dela, tanto que propôs o casamento, só que ela recusou por influência da família e especialmente de Lady Russell. Como Wentworth era muito pobre, ele não teria condições de manter a vida que a Anne tinha, ele não estava no mesmo patamar social que a Anne, a família realmente influenciou para que ela não aceitasse o casamento. E ela acabou recusando, e 8 anos se passam desse momento de recusa. Dentro desse período de 8 anos, ela foi cortejada por um outro rapaz, mas que acabou se encantando com a irmã dela, Mary, que é a mais nova, e acabou se casando com a Mary, que é o senhor Musgrove. E aí a Anne tá solteira naquele período, né? Tá meio que totalmente invisível na família dela. A Elizabeth é a estrela, né? A senhorita Elliot. O pai totalmente fútil, afetado, preocupado mais com as aparências e com os jantares e com os salões e com a prima nobre de não sei quando, de não sei aonde. E a Mary, totalmente hipocondríaca, né, histérica, surtada, acha que é abandonada por todos, acha que é a vítima, que é a mártir do mundo, do universo, quiçá. Com seus 2 filhos lá numa outra cidadezinha, lá num outro vilarejo que ela mora. E aí acontece que nessa mudança de sair de Kenlis, que é a grande propriedade dos Elliot, para ir para um outro lugar mais modesto, que é em Bath. Antes disso, a Lady Russell, para ajudar a Anne, digamos assim, para que essa mudança não seja tão drástica para ela e que ela possa também ser mais valorizada, propõe que, em vez de ela ir diretamente para Bath com o pai e a irmã mais velha, que ela primeiro vá passar uma temporada em outro lugar com ela. A Anne se divide. A Anne vai vai passar uma temporada na casa da irmã de Mary, e depois ela encontraria com Lady Russell, que a ação começa a acontecer no livro. Essa mudança de Kenlis para
a região onde a Mary mora e depois supostamente para onde Lady Russell tá, é que mexe toda a dinâmica da vida dos Elliot. É que faz com que eles conheçam outras pessoas, com que amplie seu círculo social e que especialmente Anne volte a ter contato com Capitão Wentworth. Sim, Wentworth que prometeu, que pediu ela em casamento há 8 anos atrás e que era um cobretão e por isso ela recusou, agora é um capitão da marinha. Ele é bem sucedido, ele tem dinheiro, ele tem respeitabilidade, ele é um homem nobre e o melhor de tudo, ele tá disponível. E aí é que começa a Anne a se preparar psicologicamente, né, ou não, para ter esse reencontro com Wentworth e saber se depois de 8 anos ela tem algum tipo de sentimento por ele ainda, e especialmente se ele tem algum sentimento por ela, porque quando ela recusou esse pedido de casamento por pressão da família, ela se arrependeu disso, né, que talvez ela pensou que talvez ela tenha perdido a chance de ter casado com o homem da vida dela. Nesse meio tempo, nessas idas e vindas, aparece um outro personagem que é o Sr. Elliot. Então não confunda, o Sir Elliot é o pai da Anne e o Sr. Elliot é o primo da Anne, que é o futuro herdeiro da propriedade de Kenlish e do título de baronete que o pai da Anne tem. E esse Sr. Elliot, logo no começo, não era muito bem visto pela família porque ele tinha modos muito rudes e não demonstrava querer nenhuma aproximação com a família Elliot, apesar dos esforços do pai e das meninas. Só que nesse momento que ele reaparece, ele está completamente mudado. Ele é um homem refinado, um homem educado, um homem rico e agora interessado em reatar laços com a família. Por que ele quer reatar esses laços é um mistério que fica o tempo todo rondando a cabeça de Anne. Porque ele antes não tinha o menor interesse, não valorizava nem um pouco, até desprezava a família e agora ele quer essa reaproximação. E é esse triângulo amoroso que a gente vai encontrar da Anne Elliot, do Capitão Frederick Wentworth e do Sr. Elliot, Sr. Walter Elliot. E vamos ver como é que essas coisas vão se desenrolar. Como eu disse logo no começo, eu achei uma leitura muito gostosa. No começo eu tive muita dificuldade de entrar na história, de entrar no universo da Jane Austen. Aquela coisa pomposa dos salões, das damas, das viagens, das propriedades e das convenções sociais. Eu estranhei muito no começo. E como eu tinha essa antipatia gratuita, eu reconheço que eu tive muita dificuldade em entrar nesse universo. É como se eu ficasse o tempo todo. Eu abri a porta e fiquei na soleira. Eu não dei o primeiro passo. Né? Eu precisava de um convite para entrar nessa história da Jane Austen, que eu não tinha conseguido ainda identificar esse convite. Então eu li o prefácio calmamente, eu comecei a ler, eu acho que comecei a ler esse livro umas 3 vezes. E aí as ideias não entravam na minha cabeça, eu me perdi, eu tinha que voltar, não estava fluindo. E aí em um dado momento, não sei, deu um clique e eu tentei pensar assim, poxa, deixa eu tentar esquecer que é Jane Austen, né, que é Persuasão, o último livro escrito por ela, publicado inclusive póstumamente, né, pra tentar só pensar que é um livro qualquer, é uma história, né, um romance qualquer. E a partir do momento que eu tirei essa capa, né, da grande Jane Austen, o que eu iria achar dela, o que eu iria achar da história, a leitura fluiu. Acho que eu tirei esse peso, essa responsabilidade, digamos assim, que é totalmente despropositada e meio maluca, mas que estava me impedindo de ler. E aí a leitura fluiu. Foi uma leitura muito gostosa, muito proveitosa. Eu não queria que o livro acabasse, ao mesmo tempo que eu queria chegar no final para saber dos acontecimentos, saber o que ia acontecer com a Anne, com quem ela ia ficar, o que ia acontecer, as reviravoltas. Eu não queria que o livro terminasse porque eu não queria deixar aquele clima gostoso. Então foi um livro muito divertido. Tem uma das cartas mais bonitas que eu já vi, né? Linda, linda, linda. Eu reli a carta 3 vezes porque a carta é sensacional. E o mais surpreendente é a Jane Austen ser uma mulher, colocar um homem para escrever essa carta e esse homem conseguir escrever de forma tão bonita e se colocando tão vulnerável. Eu acho que isso também foi uma coisa que me surpreendeu muito. Foi a Jane Austen escrever romances em que os homens se colocam bastante vulneráveis, os homens falam dos sentimentos deles. Muito bacana. Como eu falei, esse livro é o último livro de escrito por Jane Austen. Ele foi publicado em 1818, ela morreu no ano anterior, 1817. Foi publicado pelo irmão dela, que se não me engano se chamava Richard. Quando o pai da Jane morre, ela e a mãe vão morar com esse irmão. E é esse irmão que incentiva a Jane a publicar seus escritos. Primeiro, ela publica anonimamente, porque é uma época difícil para as mulheres serem reconhecidas e ter espaço como escritoras. Mas é ele quem leva os escritos da Jane para publicação, é ele que consegue a primeira publicação dela e que incentiva as publicações seguintes.
E aí ela fica doente em 1817, ela começa a definhar, ninguém sabe porquê, e falece nesse ano. E o Richard pega esse texto, Persuasão, e publica em 1818. Então essa é a minha resenha, essa é a minha experiência de leitura de Jane Austen, que me surpreendeu muitíssimo. Eu, assim que terminei de ler também, peguei para rever um filme excelente que é o Clube de Leitura de Jane Austen, que é baseado no livro da Jane Austen Book Club. Eu não li o livro original, eu vi só o filme. É um filme extremamente gostoso. Eu vou fazer comentário, vou fazer um vídeo sobre filmes que eu vi esses dias e aí eu vou comentar um pouquinho sobre ele. É um livro extremamente gostoso em que, como o nome já diz, 6 pessoas se reúnem para falar dos 6 livros de Jane Austen. E eu fui rever o filme porque, como eu nunca tinha lido Jane Austen quando eu assisti, muitas reflexões que eles faziam, discussões, eu não entendia. E aí eu corri pro finalzinho, quando eles falam de Persuasão, que é o último livro que eles vão discutir, né? E muito coerentemente, porque foi o último livro da Jane. E eu achei muito legal, eu aproveitei muito o livro e me deu uma vontade louca de ler os demais livros da Jane Austen. Então, eu creio que isso não é uma promessa, é apenas uma ideia, de que eu vou fazer uma espécie de especial Jane Austen e vai ler os demais livros. Emma, Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade e Abadia do outro nome que eu nunca sei falar. Mas enfim, é uma ideia que está cada vez mais forte, porque eu tô com saudade de voltar pro ambiente da Jane Austen. Gostei muitíssimo. Então é isso, gente. Esse foi mais um livro de uma autora que era super temida, mas que eu tive uma excelente surpresa. Um beijo, até mais. Tchau.